Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Pau fenomenal. Fala, meus anjinhos, bom dia, estamos começando a colocar da manhã dessa segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, são 11 horas e 32 minutos, estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos também antes do ICL Calvo e Criança, na reprise do rolê às 4 da tarde. Estamos em qualquer momento da existência humana da Terra, no Spotify, no YouTube, no Privacy, no OnlyFans. Estamos começando mais uma semana abençoada neste programa, onde falaremos sobre temas muito crocantes, sobre Flávio Bolsonaro fedendo. A candidatura de Flávio Bolsonaro está fedendo. Você não entende porque a candidatura de Flávio Bolsonaro está fedendo? Nós vamos explicar para você daqui a pouquinho. O Jandira Fegali vai explicar para vocês daqui a pouco por que está fedendo. Vamos falar sobre Cada país tem um museu do Louvre que merece. A nossa Biblioteca Mário de Andrade, que foi assaltada em São Paulo. Roubaram obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade nesse fim de semana. A polícia já tem aí os suspeitos. Vamos falar sobre a Netflix, porque a Débora Mangueira rouba todas essas pautas agora. Não posso falar alto que a Débora... Pega a pauta. Vocês já viram as implicações econômicas da compra da Warner pelo Netflix? Vamos falar das implicações artísticas aqui no Rolê Sério daqui a pouquinho. Vamos falar muito sobre cinema. Wagner Moura e o Agente Secreto indicados ao Globo de Ouro. 3 indicações. Melhor filme estrangeiro e melhor ator. Nós também vamos falar sobre o assunto que é o assunto das redes sociais hoje. A Sugar Baby de Daniel Vorcaro. E aparentemente não só dele. Você é Sugar Baby de alguém, Vitão? Quem me dera, mas infelizmente tem que trabalhar. Não tem Se tiver interessado, inclusive, se alguém quiser me DM bancar, para... tô Eu disponível também, gente. aqui, só mandar mensagem. Eu não tenho mais ideia para... Eu não tenho mais idade para ter um Sugar Daddy, Vitão. Tem que ser um Sugar Grandpa, porque eu já tenho a idade do Daddy, então eu tenho que ser um vovô Complicado. doce. Se quiser alguém sustentar aí, fica à vontade também, viu? Só mandar mensagem aqui no chat que a gente responde. Isso, a gente aceita. Bem, vamos lá, William, nessa segunda-feira de 8 de dezembro, né? Estamos quase no Natal. Seguindo a minha retrospectiva, hoje é o álbum de Caps FM, dessa dupla de DJs muito boas daqui de São Paulo. E eles lançaram esse álbum que tem participações especiais de muitos artistas. Tem Criolo, Maui, Urias, Fat Family, enfim, muita gente. Bom demais, disponível em todas as plataformas. E é isso, bom dia. Muito bem, Vitão. Eu tenho uma dica cultural também, Vitão. Eu assisti esse fim de semana o documentário sobre a Colônia, que era um hospício, né, um sanatório em Minas Gerais. Um filme baseado no livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Nesse local, as pessoas eram enviadas para morrer, assim. Morreram mais de 60 mil pessoas lá durante as décadas. Já está fechado, né? Hoje, graças à política antimanicomial, não tem mais ninguém internado lá. Mas é um baita documentário, está no Netflix. O Holocausto Brasileiro, baseado na obra da Daniela Arbex. Então, quem quiser assistir também, marca aí para assistir. Falando em hospício, oi, Guga Noblar, tudo bem com você, meu anjinho? Você tá bom? Príncipe, estou preocupado, meu príncipe. O que aconteceu? Estão dizendo aqui que, enfim, você está calvo, você saiu do presídio. Gente, olha, vários comentários esse é um no momento chat. importante para desfazer a fake news. O que é calvície? Calvície você tem ou aqui atrás, que não tem, ó, tá bastante cobertura capilar, ou a entrada do cabelo, né? Tem gente que a testa começa aqui. Isso aí eu já falei que é outra fake news, que dá pra ver que tem gel puxando meu cabelo pra baixo. Aqui você pode ver que a linha capilar onde tem que estar. Então, é uma fake news, mas como fica calor, como tá calor, e aí se fosse uma calvície na minha cabeça, parecia uma né? Então, não é assim. Olha, talvez, príncipe, nunca mais volte, nunca mais cresça, mas vamos torcer para que sua cabeleira
Crécio, Volta, eu tô tranquilo. Tá tudo bem. É que tá Fiquem, calor aqui em São fiquem Paulo. tranquilos aí no chat. Tá calor aqui em São Paulo, eu gosto de deixar o couro cabeludo à mostra pra poder Claro. Entendi. ficar fresquinho. Mas sabe Depiladinho. quem não tá à mostra? Quem não tá à mostra é o Jair Bolsonaro, que está preso. E aí, Guga Noblar, a direita já tem um nome para disputar a presidência em 2026. É ele! Claro. Flávio Bolsonaro. A decisão foi comunicada pelo próprio Flávio depois da visita feita ao seu pai no presídio na sexta-feira. Aliados afirmaram que Flávio recebeu a orientação de ampliar sua presença em eventos, buscar projeção nacional. Avaliações internas, no entanto, apresentam que o Flávio ainda não é competitivo. Agora, Guga Noblar, todo mundo chama o Flávio de Flavinho Desmaio. Por quê? Pois é. Tem esse vídeo aqui no roteiro, ô Zeda? Claro. Mas vamos achar o vídeo em que ele desmaia. Dá pra achar o vídeo do desmaio ou não? Temos aí. Mas esse que tá aqui agora não é o vídeo do desmaio. Esse é o vídeo da Jandira falando, não é? Eu queria o vídeo do desmaio. Que Vamos é caçar aqui. Vamos achar. Porque no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro desmaiou. Deu uma tonteada, Claro. não tá passando bem. E aí, a Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, à época candidata a prefeita do Rio de Janeiro, participou deste debate. E foi ela que atendeu, porque ela é médica. A Jandira é baterista, deputada e médica. Claro. Ela atendeu o Flávio Bolsonaro. E aí, ela fez uma revelação que quem é próximo a Jandira já tinha ouvido essa história antes, mas ela demorou anos para fazer. De que não foi só Flávio Bolsonaro ficando tonto. Teve mais coisas saindo aí nessa história. Vamos ver a Jandira. E foi engraçado, porque você tem pouquíssimo tempo para responder, né? Pouquíssimo tempo. E fizeram a pergunta e ele não respondeu. Aí quando eu olhei, ele foi fazendo assim, ó. Ele ia cair mesmo. Ele foi indo para trás, aí eu segurei, né? Segurar para ele não cair. Eu segurei de um lado, o Carlos Osório do outro, que era outro candidato do PSDB, nós seguramos. Aí, Tá passando mal. Tá passando mal, ia cair. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Passou mal. A Jandira segurou. Os assessores podem, por favor, retirar. E eu falei, gente, suspende porque ele vai desmaiar. Aí suspendeu o debate, no intervalo eu fui atender, eu era a única médica no ambiente. E o Bolsonaro estava lá, era o pai. Ele disse, comunista não mexe no meu filho. Não acredito, toca no meu filho. não falou isso. Falou. A gente não vai poder usar o do desmaio não, porque é da Band. Ele não deixou eu atender o filho dele. Ali eu percebi que ele não gosta de ninguém, né? Nem do filho, porque se meu filho passar mal, se eu tenho um médico no ambiente, eu quero que atenda. Mesmo se for um neoliberal. Qualquer um, cara. É médico, eu quero que atenda. Pode ser, né, qualquer um. E ele não deixou eu mexendo. Ainda ficou. Amarelou 01, faz flexão. Faz flexão. O garoto lá quase desmaiando. Garoto não, né? Quase desmaiando. E ele, 01, faz flexão. Amarelou. Não sei o que, ainda querendo que ele mostrasse o machismo dele lá, que era machão e tal. E ele saiu de lá todo borrado, todo sujo. Caralho, que merda. Exatamente, literal. Que merda. Que merda. Isso mesmo. E aí, Guga Noblar, o Flávio Bolsonaro, Oh my além de God. desmaiar, essa informação ela trouxe depois. O Flávio se cagou, Guga Noblar. Quase desmaiou, teve um piriri e diz que escorria na perna. Sabe aquele peido com caldinho? Teve que colocar a calça por dentro da meia. Teve que colocar a calça por dentro. Sabe quando você tá, Guga, você tá na rua? Já aconteceu com você que eu sei. Você não vai mentir pra mim. Quando eu era criança. Não, depois de adulto. Adulto não pode Já pensar, me adulto nunca contaram essa aconteceu. história sua. Você tá andando na rua, você fala, eu vou soltar aquele peidinho assim, sabe? E aí você faz. Aí você ouviu. Meu Deus. E só. Você sente um líquidozinho Assim, né? escorrer pela perna? Foi o que aconteceu com o Flávio. Tem a trilha sonora. Isso. Foi o que aconteceu Um com o efeito Flávio. sonoro, né? Chega a Porra, escorrer. Flávio. Guga. Ô, Flavinho, seu cagalhão, tá ok? Foi a tornozeleira. Peraí, deixa eu conversar. Foi a tornozeleira, tá ok? A tornozeleira falou: coloca o 01, vai ser o 01, tá ok? O candidato. Eram vozes que eu ouvia da tornozeleira, vai ser você, Flavinho. Mas não vai cagar nas calças, tá ok? Não vai cagar nas calças, que o Lula é brabo. Aí chega o Lula.
Lulinha. Lulinha. Chegou a hora. Vem, Flavinho. Seu papai não deu conta. E você? Não dá conta da Yandira, vai dar conta do papai aqui. Aí, senta no colinho. Eu vou me eleger no primeiro turno. Ô, Guga, mas essa história da candidatura do Flávio aí, na verdade, só fede, né? Porque, na verdade... Só fede. Não vai ser candidato ele falou nada, que tem um né? preço. Ele falou que tem um preço. Na verdade, o Bolsonaro, ele entendeu o que eu tenho dito aqui no programa há muito tempo, aqui no ICL, que quem não quer anistia é a direita mesmo. Não teve anistia. Vai ter, não tem, porque a direita, os que comandam as siglas à direita, o Ciro Nogueira, o Kassab, o Antônio Rueda, essa turma não quer a anistia. E não teve a anistia até agora porque a direita não quis. E aí ele falou, agora eu vou pro tudo ou nada. Eu não tenho mais, ele não consegue mais convencer a direita, ele precisa chantagear, e a chantagem é essa. Colocou Flávio, a direita tá achando que eu vou colocar o que eles querem ali, não. Essa direita que quer se afastar do bolsonarismo, não. Vou botar Flavinho, a não ser que eles retomem, de fato, aquela agenda da anistia, porque é só gogó. Eu tô falando isso aqui há quanto tempo, príncipe? É só gogó, e agora ele vai lá chantagear esses malucos para ver se eles topam, de fato, passar uma anistia lá no Congresso Nacional. É essa a jogada. Por isso que ele falou, tem um preço. Qual que é o preço? A anistia. E é para quem esse recado? É para quem essa chantagem? Para essa turma que não quer a anistia, que é a própria direita, que é essa turma que comanda essas siglas, União Brasil, PSD, PP, eles não querem a anistia, e o Bolsonaro agora está indo pro tudo ou nada, usando mais uma vez o filho, usou o filho, o Dudu, para chantagear o Brasil, o Dudu agora pode ser preso, usou o Carluxo para derrotar a própria mãe, a Rogéria Bolsonaro, que ele derrotou a mãe, é um trauma que ele criou na família, agora está usando o Flávio 01 para chantagear a própria direita. Vamos ver no que dará. Ô Guga, e me parece também que essa história aí morre rapidinho no momento em que alguém disser que vai apoiar a anistia incondicionalmente. Mas, Guga, foda para essas pessoas. Esse fim de semana eu conversava com o nosso gerente de redes sociais aqui, o Bernardo Cotrim, com o André Graziano, tinha uma vírgula do Rolê Sério dos Primórdios, do André Graziano, que a gente não usou mais, faleceu. E que a gente falava sobre como, na verdade, o que o Flávio quer não é se eleger presidente, não é salvar a extrema-direita, é salvar o bolsonarismo. Porque a família corre o risco de desaparecer politicamente, Guga. Imagina só, o Tarcísio é candidato a presidente e, sei lá, bota o Ciro Nogueira de vice. Ninguém da família Bolsonaro. Quem vai garantir... Aí a galera fala, não, eu vou anistiar o Bolsonaro. Na volta a gente compra. Quem vai garantir? O cara vai anistiar o Bolsonaro. Claro. Quem dá essa certeza? Se o Flávio for presidente, com certeza. Aí o Flávio vai anistiar o Jair. Isso a gente não tem dúvida. Se a Michelle for, provavelmente. Sim. Mas aí na volta a gente compra, que ninguém vai comprar. E aí o que o Flávio faz? Ele fala assim, ou vocês vão ter o nosso apoio, e a gente vai apoiar vocês, pra vocês terem alguma chance de se eleger, mas o preço é colocar a anistia no centro do debate, ou vocês vão fazer o voo solo de vocês, com Caiado, Zema, whatever, e a gente vai lançar nossa candidatura. A gente fica com 15% dos votos, vocês ficam com 25% e o Lula se elege presidente no primeiro turno. Mais ou menos essa história, né, Guga? Um pouco isso, mas eles querem a anistia agora, eles nem querem que seja o presidente que vai se comprometer, eles não têm essa confiança. Eles querem que se movimente de fato a direita dentro do Congresso Nacional ainda antes da eleição. Essa é a intenção. Então, é uma chantagem e não sei se vai funcionar. Eu não sei se você está percebendo, príncipe, mas tem uma parte da direita que está se afastando. E o Kassab, ele num evento lá do Arco Advice, que é uma consultoria política, ele falou para todo mundo ouvir que ele tá falando pro Tarcísio se afastar mesmo do Bolsonaro. Não sei se eles vão cair nessa chantagem. O Tarcísio, de fato, tá isolado agora, porque é um cara que tem medo de sair da sombra do Bolsonaro, não quer ouvir esse conselho do Kassab. E dizem que também tem aquela cabeça de militar, não quer ficar com a fama de traidor, traiu o cara que fez ele virar
governador. Mas a direita, tem uma parte da direita que está querendo se afastar mesmo do Bolsonaro, já publicamente falando isso, como falou o Kassab publicamente, num evento da Arco Advice. Olha, a gente é centro, se dependesse de mim, o Tarcísio se venderia agora como centro-direita, nem mais como direita, centro-direita e jamais como um candidato bolsonarista, foi o que falou o Kassab, e enfim, a direita vai entrar rachada, é isso que eu acho que está se desenhando. Eu acho que ele não vai conseguir que a anistia seja colocada adiante ainda no início do ano que vem, e aí ele vai acabar mantendo o Flávio Bolsonaro. Não vai dar tempo mais do Tarcísio. O Tarcísio tem até abril para se descompatibilizar do cargo de governador, para ter tempo ainda de concorrer à presidência. Você tem um tempo que você tem que sair, a Justiça Eleitoral coloca esse prazo. Então o cara, eu não sei se até abril se resolve. Eu acho que a direita vai entrar rachada, pode entrar Ratinho, pode entrar Caiado, pode entrar Flávio, enfim, vai ser uma zona, e quem vai se dar bem é o Lula com isso, lógico. E quando entra rachada, pode entrar qualquer coisa. Eles gostam de uma rachadinha. O Carlos ouvi dizer que não gosta. Ô, Guga Noblar, e aí? Mas hoje de manhã, o Fábio Panuzzi falou, eu defendo a candidatura do Flávio, eu também. Eu acho que o Flávio tem que segurar na piroca até o final e levar essa candidatura até as últimas consequências. Por quê? O Flávio tem essa ficha política para apresentar aqui, ó. Põe a ficha do Flávio. Lê aí para mim, o André Uzeda. Hoje o André Uzeda está fazendo a direção do programa aqui embaixo. Lê aí para mim. Ficha corrida de Flávio Bolsonaro. Peculato, desvio de parte dos salários de funcionários do gabinete da LERJ por meio de esquema de rachadinha. Lavagem de dinheiro, uso de lojas de chocolate e compra de imóveis em dinheiro vivo para ocultar a origem ilícita dos valores desviados. Organização criminosa, acusado de liderar o grupo estruturado para operar a rachadinha com participação de 13 funcionários e Fabrício Queiroz, aliás. Apropriação indébita, retenção ilegal de parte dos salários dos assessores desviados por Queiroz. Incitação ao desrespeito à justiça / à ordem constitucional. Vídeo convocando atos contra a prisão domiciliar do pai, usado pelo STF com ato para estimular a causa social. Movimentação atípica, COAF. 1,2 milhão circulando na conta de Queiroz durante a gestão de Flávio, apontando indícios de desvios e repasse. Muito obrigado, André Uzeda, que eu não consegui ler. Eu tô todo arrepiado aqui. A letra estava muito pequenininha, muito obrigado, André Uzeda. Ô, Guga, vai ser divertido ver o Lula apresentando essa ficha corrida do Flávio. O Flávio queria dizer, você é o descondenado. Eu não sei imitar o Flávio, gente. Ele é meio irrelevante, né? É difícil imitar. Mas ele vai falar... ele é bem contido, ele fala... Todas as imitações do Guga começam com... Todo mundo tá sem ar, né? Parece que ele tá pegando... Parece carro álcool ligando no frio. Todas começam com... Mas, ô Guga, quero ver ele chamando o Lula de descondenado, dizendo que o Lula é ex-presidiário, com essa ficha corrida aí pra defender nas eleições, Guguinha. Pois é, né? Se tem alguém de vidro nessa família Bolsonaro, além do papai Bolsonaro, é ele, é o Flávio. Até mais que os irmãos. Tem a história da rachadinha. Essa criminosa, tinha ali o Queiroz. Na verdade, ele pegou um esquema do pai, né? O Queiroz era quem pegava a rachadinha do papai Bolsonaro quando era deputado. Antes do Queiroz, era a mãe do Jair Renan, Ana Cristina Vale. Aí, quando ela se separa do Bolsonaro, depois de traí-lo, vira o Queiroz. Mas, enfim, é um esquema que o Bolsonaro sempre quis usar a política para enriquecer. Ele é o cara que toma tudo. Ele tem até uma live que vazou do Bolsonaro falando abertamente, quando precisava de dinheiro, pedia uma caixa de sapato número 40, chegava a caixa cheia de notinha. Ele não percebeu que estava ao vivo quando falou isso. Existe ele confessando, inclusive, o quão vagabundo, o quão político do baixo clero ele era, capaz de fazer até esse tipo de crime, que é até pequeno, né? Mas que é o crime que os que não têm importância na política e são corruptos fazem, que é rachadinha, que é pedir dinheiro para um outro empresário para ganhar 40 mil, para ganhar pouco dinheiro. Para ele era isso. E aí botou o filho para fazer a mesma coisa. Então esse Flávio Bolsonaro tem treta. Além de ter uma casa que ele comprou fingindo que pagou 6 milhões. O Flávio Bolsonaro, todo mundo em Brasília sabe que vale mais. Ele tentou esconder essa casa colocando num cartório, o registro da casa, o cartório escondidíssimo, quase que
divisa de Brasília com Goiás para esconder a compra, enfim. Esse cara é óbvio que não tem carisma, tem teto de vidro, tem muito a responder e é uma maneira só de chantagear. O Bolsonaro acho que não quer ir adiante, mas se for necessário irá adiante com esse daí. E eles estão tentando se agarrar, Príncipe, eu não sei se você viu, a extrema-direita está querendo se agarrar agora numa pesquisa que saiu de uma empresa aí que fica monitorando a internet, que os caras falaram, porra, a informação do Flávio candidato pegou 117 milhões de usuários na internet, eles vieram com esse papo. E 38% de menções positivas contra 28% negativa e outros tantos lá que não acharam nem negativo nem positivo. Ou seja, mais positivo que negativo. E aí eles estão tentando se agarrar nessa informação, não sei se essa consultoria é séria ou não, mas eles estão tentando se agarrar nisso agora para fingir que foi muito boa a largada do Flavinho, e não foi. Não me parece que foi, só tô vendo a zoeira em cima dele. Não me parece que vai dar certo. Inclusive o Flávio falou, né? A gente estava discutindo aqui se vai ser uma candidatura séria ou não, que a candidatura dele tinha um preço, o preço deve ser esse, deve ser algum candidato que apoia a anistia incondicionalmente. Dito isso, ô André Alzeda, quando a gente tiver aí a nossa convidada, você me fala, tá? Pra gente chamar, mas por enquanto Pode deixar. Não tá, né? Mas você me avisa. Dito isso, vamos falar sobre outro tema. Deixa eu ler alguns comentários de vocês, e aí eu vou ler alguns. Vamos para outro tema. A Kátia Luzardo falando ficha corrida caprichada, o João Oliveira, o candidato cagão, a Suzana Grupp, essa sim é uma família rachada, o Ederson Caetano, com uma ficha dessa tem que se borrar no debate mesmo. O Leonardo Santana diz que o Guga tá fazendo a voz do Pateta. Não, a gente já condicionou que a voz do Guga é a voz do Alf, do É Teimoso. Okay. A Eunice Pavarini dizendo que eu fico muito lindo com ou sem cabelo, muito obrigado. A Nena Silva disse a mesma coisa aqui, com ou sem cabelo também. O Jonathan dizendo que eu tô abraçando a comunidade careca. Aí eu raspo, porque todo ano eu dou uma raspadinha. Eu faço que nem como chama o menino? Raspacu? O Raspacu. O André Fernandes. Ele raspa o que eu raspo a cabeça. André Fernandes. Todo... Que isso? Mas não tem medo da calvície não, gente. Eu tô de boa. E é isso. Por enquanto é isso. E nós vamos para ela, Guga Noblar. Tá macetada. Enquanto nós estamos aqui, é um debate acontecendo aqui nos nossos grupos do ICL. Que debate é esse, Gustavo? Sami, Scatrucci. Que debate? O Daniel Vorcaro. Claro. A gente já mostrou aqui a viagem de luxo, a vida de luxo de Daniel Vorcaro. A casa do Daniel Vorcaro, Guga, a suíte do Vorcaro, da casa dele de... quanto era a casa dele? 400 milhões, não era alguma coisa assim? Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui, só para não dar... Casa mais cara do Brasil. Mansão Daniel Vorcaro, preço. Só para eu ver o preço, senão eu vou falar bobagem. $500 milhão. $500 milhão, né? Eu tava achando que era muita coisa, mas não, é isso mesmo. A suíte dessa mansão, Guga Noblar, ela tem 400 metros quadrados. O meu apartamento, moro eu, minha mãe e 4 gatos. Tem 41 metros quadrados. A suíte da casa do Vorcaro tem 400 metros quadrados. Meu Deus. Mas a vida de luxo dele não inclui só festa de aniversário para filha com um Alok, não inclui só jatinhos, iates, também inclui sustentar pessoas. Por quê, Gustavo? Vê à tona agora um novo gasto do Daniel Vorcaro, uma Sugar Baby. O caso repercutiu por conta da doação de um apartamento de luxo na Faria Lima em 2024 para uma influenciadora investigada por lavagem de dinheiro. O imóvel, avaliado em 4,3 milhões de reais, foi transferido para Carolina Trainotti, de 29 anos, que responde a processo por lavagem em favor de Raulis Magalhães, apontado como um traficante internacional de cocaína. Ela responde o processo por lavagem de dinheiro em troca em favor de Raulis, acusado de tráfico internacional de cocaína. Por que repetiu 2 vezes aqui? Não sei. Ela teria recebido R$271 mil de origem criminosa entre 2020 e 2021. Nos autos, a Carolina diz que era Sugar Baby de Raulis e que todo o dinheiro via do relacionamento. Sugar Baby de quem? Do Raulis. Raulis é o traficante. O nome dele é Raulis mesmo, tá escrito aqui.
Rowles. Calma, Não, não o terminei. Vocaro que ela era Sugar Baby? Calma! O que chamou a atenção é a conexão dela com o Vocaro. Além de receber o apartamento, Carolina é defendida pelo mesmo advogado que atua para o banqueiro. Na doação, o nome de Vocaro não aparece, mas o imóvel pertencia a empresas ligadas a ele. Foi repassado até chegar à influenciadora. E não é só isso, Gustavo! A menina era Sugar Baby de um traficante, né? Aí tem um apartamento de 4 milhões do Vocaro. A nossa equipe, que é muito futriqueira, foi no Instagram da moça, que é a influenciadora. Sabe quem seguia ela no Instagram, Gustavo? Põe aí na tela. Eu? O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Que susto. Ele só falta eu seguir. Guga Noblar. A revelação, Não, bota a falei, vida ferrou. urgente, amante de Guga Noblar. Mentira. Guga Noblar, você não tem dinheiro pra sustentar essa relação. Não, jamais. Jamais. Você não estaria nela. Imagina. E aí nós achamos que o Hugo Mota seguia a moça. Só que ele deu um follow logo depois. Depois que começou, que isso vazou, ele, ó, sumiu. Deu um follow. Parou de seguir. E aí, Guga, deixa eu falar duas coisas aqui rapidamente. Foi ganho, hein, Mota? Foi ganho. Este é parte deste debate que nós estamos aqui fazendo nas nossas redes do ICL. Eu quero fazer duas diferenciações. Primeira delas, Claro. eu não estou dizendo que esta moça é garota de programa, que ela é prostituta. Não estou dizendo isso. Sim. Mas existe um universo de prostitutas de luxo, de garotas de programa de luxo, que se relacionam com homens muito ricos e que esses homens acabam sustentando algumas dessas mulheres. Um caso célebre, Guga, é o da Elise Matsunaga. A Elise Matsunaga, que tá presa pela morte do Yoki. Como é que é o nome dele? Marcos. Marcos Matsunaga. Marcos. A Elise que tá presa, a Elise era garota de programa, conheceu o Marcos passou a sustentar ela e colocou ela num apartamento. Aí o Marcos se separou da mulher e casou com a Elise. Depois a história vocês conhecem. Existe muita história inclusive em Brasília, Guga Noblar, você deve ter ouvido várias. Porra, que é o que mais tem. De homens que sustentam garotas de programa para ter exclusividade com elas. E aí, existe uma outra história corta com essa história das prostitutas sustentadas por milionários ou por pessoas muito ricas. Existe um tipo de relacionamento, e isso é muito moderno, né? Vem da modernidade. Não é só o caso da amante, da mulher, da garota de programa que é sustentada. Né? Tem muitas relações que se constroem na base do afeto, mas na base do sustento. Tem muita gente que nunca foi prostituta, que Antigamente nunca foi era assim as relações. garoto de programa. Casamento era pra isso. Pô. Isso. Tem muita gente que não é prostituta, que não é garoto de programa, que não faz prostituição, homens e mulheres, que são sustentados. E essa relação, que a gente chama de relação sugar, né? É sempre um sugar baby, um homem e uma mulher jovem, com um sugar daddy ou uma sugar mommy. Alguém que sustenta financeiramente. Então a relação, ela tem essa relação afetiva, a gente não sabe até quanto afeto tem realmente, mas também passa por uma relação de dependência financeira. Então, existe uma diferença. Existe a prostituta de luxo, que acaba sendo sustentada, ou o prostituto, ou garoto de programa, que acaba sendo sustentado. Ou do job. Isso, que é do job. A pessoa do job, e aí a pessoa do job vira exclusiva. Ó, você é exclusivo do Guga. O Guga vai me bancar. O Guga vai me colocar num apartamento, vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai bancar minha vida e eu vou ser exclusivo do Guga. Mas tem muita gente que nunca fez prostituição, que nunca foi prostituta dessa forma lato sensu, né, de efetivamente fazer pontos, se oferecer, etc. Mas que mantém relações de interesse, de dependência financeira. Eu não sei qual é o caso dessa moça. Não tenho como dizer. Né? Eu não tenho elementos para tal. Mas, por que essa história é importante, Guga? Para mostrar a vida de luxo do Daniel Vocaro. E também, essa moça, na relação com o Vocaro, não sabemos se há lavagem de dinheiro. Né? A gente não sabe
se esse apartamento foi um presente mesmo ou se foi uma tentativa de lavar dinheiro. Não sabemos, não tem como saber. Provavelmente vão investigar, essa moça vai ser investigada por mais isso. Mas o que dá pra gente começar a entender é que existe aí uma relação, mais uma relação do Vorcaro gastando muita grana e aí agora solto, né? Como ser rico no Brasil te garante vários privilégios. Pois é. E quem rodou junto? Hugo Mota, tadinho. O cara é casado, tem 2 filhos, dois filhos com a mulher dele, e aí aparece a história de que ele tá seguindo essa mocinha, ele parou de seguir, provavelmente vai dormir no sofá hoje. Mas o Vorcaro, como você falou, a imagem que fica é ele deu um apartamento de 4 milhões para ela. Então eles têm alguma relação, pode ser de amizade, pode ser, como você falou, de sustentar, etc. A gente não sabe, uma relação existe com essa moça. Ninguém dá um apartamento de 4 milhões para quem se quiserem você me dar, não inclusive... tem. Porra, 4 milhões você não sai desse window. Ela é ligada a um traficante. Então, isso já faz a gente começar a imaginar várias coisas, né? Loucuras que talvez rondem a vida do Vorcaro. Mas, enfim, é isso. Por enquanto, tem que entender qual é a relação de fato dela com o Vorcaro. Por que ela recebeu esse apartamento? Tem algum crime aí também? Ou é só uma relação de 2 amigos? Ou de alguém que quer cuidar dela por um interesse de tê-la, enfim, fisicamente, etc. Aí, enfim, saberemos em breve, mas pode ter crime aí no meio, né? Ela já tá numa treta que é de lavar dinheiro de um traficante. Não tem condenação, né? Ela não foi condenada, também é importante. Não tem condenação, mas fica a suspeita no ar. Então, assim, mas ela é inocente, obviamente, até ser condenada. E o Vorcaro é inocente, mas tem muita treta aí na tua rola, até ser na tua, tem muita treta na tua onde, vida aí. Na tua rola, falei sem querer. Como assim? Mas enfim. Que é isso? Tem muita treta aí, irmão. Na tua vida, eu juro que foi sem querer, velho. Tem muita treta na tua vida e pode ser que comprovem de fato que você é um criminoso, Vorcaro. Vai ser difícil você voltar a ter essa vida de luxo, de Marajá. Será? Desse nível que ele tá, eu acho que vai ser difícil. Não que ele vai ficar pobre, porque essa galera, quando quebra, eles continuam milionários. Aí que Batista quebrou, porra, o cara anda de Mercedes, o cara tem helicóptero. Como assim quebrou? Mas vai ser isso, ele não vai ostentar tanto, não vai mais poder ostentar tanto, talvez não possa mais sair distribuindo apartamento de 4 milhões de reais para as amigas dele. A Mayara da Silva diz, com certeza ele só quer ser amigo dela, cuidar, etc. Gente, eu tô precisando muito de amigo assim. Meus amigos só me trazem problema, pedem dinheiro emprestado. Eu preciso de um amigo que me dê um apartamento de 4 milhões. Cadê os amigos? Por favor. A Regina Mastrante fala, exato, menos análise moral, mais análise se há alguma questão ligada à falcatrua do Banco Master. Gente, porque se não tiver nenhuma falcatrua e ela é investigada por lavagem de dinheiro em outro caso, não nesse caso. Quer dizer que fez uma vez, todas as relações dela são assim. Não dá pra saber, gente. Por enquanto não dá pra saber. E eu também não faço nenhuma análise moral. Tem gente que... Tem pessoas dispostas a sustentar e pessoas dispostas a ser sustentada. Pra mim, fica à vontade, gente. Como você quer gastar seu dinheiro? Agora, no caso do Vorcaro, o Vorcaro é um criminoso, pelo que tudo indica, né? Pelo que a gente sabe, o Vorcaro é um criminoso. Então, nesse caso, as relações dele acabam ganhando uma importância dada a forma como o dinheiro dele se espalha, né? Então, certamente aí haverá uma investigação também sobre esta mocinha não, tem 29 anos já, né? Carolina Trainotti, influenciadora, e ela fechou o perfil no Instagram, inclusive, viu, Guga? Depois dessa notícia, ela fechou a conta. O Caio Marinato foi lá pra seguir o Caio da nossa redação aqui, foi pra seguir a moça, viu que tava fechado o perfil. E aparentemente o Guga... Ela era grande? Hã? Eu não sei, ela tinha quantos seguidores, Zeda? Não sei quantos seguidores ela tinha. 34,4 mil. Tinha pouco, pô. Eu tenho mais, e ninguém me dá apartamento de 4 milhões. Mas um desses seguidores era o Hugo Mota. É verdade. Um dos meus seguidores é o Lula. E aí?
Mas ninguém me dá apartamento de 4 milhões. Aí, ó, 34 mil seguidores, Guga. 34 mil seguidores, sim. Mas é isso, né? Entre os seguidores, alguns dos maiores milionários, dos mais ricos, né? Da nata da política e do empresariado, entre aspas. Então, é isso. Curioso a história dessa moça. E saberemos depois, né? Se o Hugo Mota, enfim, vai ter alguma consequência para ele na casa dele, saberemos também. É capaz de ter. E aí tem a galera no chat aqui falando, mas o Vercaro... Tem a galera falando, mas o Vercaro não é casado, gente. Falei, até aí... Não, porra. Casado também transa, né, Guga? Só não transa dentro de casa. Eu sempre digo. Casado também transa. Olha... Só não transa no relacionamento. Transa fora. Uma fase... Aqui tá tranquilo. Temos? 14 anos juntos. Ei. Eu vou perguntar pra Lígia aqui. Sabe o Juninho Pei? Aquele personagem. Pei. Juninho Pei. Vou perguntar pra Lígia. Mas depois. Guga Noblar. Ela tá bem. Vamos mudar de assunto, mas falar sobre um assunto também importante. Peraí que eu tô achando aqui. Achei. No domingo, ontem, manifestações tomaram as ruas de mais de 20 estados em protesto contra a escalada de feminicídio no Brasil. Os atos foram impulsionados por uma sequência de crimes e feminicídios nos últimos dias, últimas 2 semanas, inclusive. Milhares de mulheres marcharam exigindo proteção e responsabilização dos crimes. Teve ato aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Santa Catarina, vários estados do Brasil. E um dos nomes mais citados, aqui em São Paulo pelo menos, Guga, foi o do deputado estadual Lucas Bove. Sabe quem é o Lucas Bove, né, Guga Noblar? Claro que sim. Lucas Bove que virou réu por violência doméstica contra sua ex-esposa. No mês passado, ele virou réu, né? Aí, por ter agredido. Violência doméstica, psicológica e perseguição contra a Cíntia Chagas, influenciadora e ex-esposa. O Ministério Público tinha pedido a prisão dele, mas o Judiciário negou e aplicou a multa de 50 mil pelo descumprimento das medidas judiciais, já que o deputado continuou falando publicamente da vítima. Segundo a denúncia entregue no mês passado, ele intimidava a ex-companheira com o uso de uma arma de fogo, arremessava objetos, praticava agressões físicas e fazia ameaças de morte. O Ministério, o MP também afirma que o deputado ignorou reiteradamente a ordem que proibia ela, que o proibia de mencionar a Cíntia nas redes sociais. E para falar sobre esses atos e sobre Lucas Bove na Câmara de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente vai convidar a Mônica Seixas, deputada estadual do PSOL aqui de São Paulo, minha amiga querida. Cadê a deputada Mônica? Tá aí? Deputada Mônica, bom dia, um prazer ter você aqui com a gente. Infelizmente vai falar de um tema ruim, mas é importante ter você aqui para conversar sobre isso com a gente, Mônica. Bem-vinda. Pois eu preferia falar do tema anterior, sobre manter a saúde num casamento, a felicidade, a alegria. E aí, na minha hora, a gente não vai falar disso. Sinto muito chegar para falar de um assunto tão pesado, tão denso, tão triste como esse. Mônica, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre... e já a gente fala sobre as manifestações aqui em São Paulo. Eu vi que você estava lá ontem na Paulista, eu estava lá também. Sobre o Lucas Bove. O Lucas parece que continua deputado e não tem muito risco, né? Ontem, lá na manifestação, quase todo mundo que foi no carro de som lembrou o caso do Lucas Bove, porque é um caso muito gráfico de violência contra a mulher, um caso de misoginia, e o deputado continua como deputado estadual, e pior, a Assembleia de São Paulo tem processos abertos contra deputadas, mulheres, inclusive contra a senhora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mônica. De autoria do Lucas, né? O Lucas quer caçar os mandatos, essa é a questão. O Lucas apareceu no noticiário ano passado por denúncias de agressão psicológica e física da sua ex-companheira, Cíntia Chagas, como vocês mostraram. Na época, eu entrei com um processo contra o Lucas no Conselho de Ética. A extrema-direita está cheia de projetos deles mesmos que acusados ou condenados de violência doméstica não podem assumir cargos públicos, concursos públicos. E eu acho que políticos
têm que ser julgados em suas esferas quando crimes como esse acontecem, e o que a gente tem de histórico no Brasil é o contrário disso, né? As câmaras, o Congresso protegendo o agressor de mulheres. Eu entrei com um processo para a Assembleia Legislativa acompanhar o caso. Ele foi arquivado porque o Lucas, que na internet expunha sua ex, falava que ele corria em segredo de justiça, portanto a Assembleia Legislativa não podia falar sobre o caso. Não faz nenhum sentido, porque a gente acompanha outros crimes que correm em segredo de justiça em CPIs, em outras esferas da Assembleia Legislativa, resguardando o sigilo imposto pela Justiça. Mas os homens se protegem. A Assembleia Legislativa tem um grande histórico disso. Arquivado o meu pedido contra o Lucas passa a celebrar de maneira violenta contra as autoras pelos corredores. Eu fui autora, a Paula da bancada feminista foi a única mulher no Conselho de Ética a votar favorável ao pedido que eu protocolei à época. Então, tem umas atitudes do Lucas, porque um dos primeiros diálogos que eu tive com o Lucas quando ele chegou na Assembleia Legislativa é que, devido ao caso do Cury contra a Isa Pena, que a Assembleia Legislativa não cassou, mas a Justiça determinou a prisão, a gente tem uma cartilha comportamental na LESP que fala de abraços. As pessoas riem disso, mas foi um pedido meu. Eu pedi para que deputados não se abraçassem, ou não me abraçassem, porque eu não tenho intimidade com essas pessoas e corre um grande risco de uma mão no seio, uma mão na nádega, que acontece, vocês todos acompanharam na Assembleia Legislativa também. E o Lucas, ele chega beijando a gente, abraçando a gente, puxando pela cintura. E uma das primeiras coisas que eu fiz com ele foi assim: não tem uma distância física, não é legal, sabe? Cuidado com a mão, como você fala, onde você coloca. E nesse clima de tensão que acontece essa cena que você tá vendo aí, ele tava chamando a Bebel de cara de limão azedo e falando assim com ela. E eu chego nele e falo para ele abaixar a mão e pergunto se a professora Bebel tá bem. A senhora tá bem, professora? Tá confortável nessa situação? Preciso de ajuda? E começa esse griteiro todo aí. Desse griteiro, eu chamo de machista reiteradas vezes, falo que ele tá muito acostumado a ser violento contra a mulher e eu não vou permitir. E desse diálogo, ele diz que eu o ofendi e pede a cassação do meu mandato por chamar machista de machista. E o processo dele contra a Paula é algo de conteúdo semelhante. O que a gente sabe é que a Assembleia Legislativa não julga os casos de acordo com a regra, com a lei. Geralmente os resultados dos julgamentos do Conselho de Ética não faz nenhum sentido legal. O que vale é o relacionamento interpessoal. E eu sei que eu sou uma desquerida na Assembleia Legislativa. Não estou ali para ser amiga de ninguém, tenho sido muito vocal na oposição ao governo Tarcísio, principalmente aos escândalos de corrupção e a ligação recente com o PCC, e tenho enchido o saco nos últimos tempos, então acho que é mais fácil me caçarem do que caçarem o agressor. De verdade, é isso? A senhora acha que então a chance é real de ser caçada por se revoltar contra quem de fato merecia ser caçado, por colocar, por vocalizar, na verdade, um sentimento de revolta, de injustiça, o cara tratando mal as pessoas, dando um chilique, você vai lá. Enfim, você acha que a chance maior é da senhora ser caçada, porque vai ser um absurdo muito grande se isso acontecer? Eu acho que existe chance de eu ser sancionada sim. Pelos corredores, muitas vezes eu escuto, vai ficar sem salário no Natal, e coisas nesse sentido. Acho que tem chances, porque as coisas não são sobre a regra, é sobre o que os colegas pensam de você. E eu coleciono inimizades, com orgulho, porque a gente tem uma Assembleia Legislativa formada por uma maioria de ruralistas, fazendeiros, do latifundiário, bancada da bala, o PL tem a maior bancada, e eu tenho orgulho da atuação do meu mandato, que, como eu disse, tem sido vocal, inclusive, de enfiar o dedo na ferida, de denunciar as relações do governo, esse governo que está com crime organizado e etc e tal. Então, acho que há um interesse em me silenciar. Acho que eles não são bestas, que me caçar seria fácil reverter na justiça.
Então, talvez eles me deem uma sanção, um afastamento, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho bem possível eu ser punida por chamar machista de machista. É um absurdo isso, Eu já fui deputada. punida pela Assembleia Legislativa. Eu tomei uma advertência ano passado no contexto da Secretaria da Mulher, quando era a vereadora Sonaira, agora vereadora na capital. A Sonaira, quando chegou numa postura ufanista, porque o governo Tarcísio tem uma Secretaria da Mulher, ele fez, outros não fizeram, eu sou uma mulher negra, nordestina e etc, e tal. Só que a pasta da Secretaria, desde sua criação, é zerada. Mal tem recursos para pagar os assessores da secretária. Zerada, não tem condições de fazer política nenhuma. E quando ela passou pela Assembleia Legislativa, eu a questionei, ela veio com essa de que o governo Tarcísio colocou uma mulher em cargo de chefia e tem Secretaria da Mulher. E aí eu expliquei, o movimento negro tem um nome para isso, Tolkien. E aí eu tomei uma advertência. Se eu tomar uma segunda advertência, é afastamento. Bem, mas ainda assim, deputada, e a gente continua aqui dando apoio e ajudando a denunciar esses absurdos contra você, contra outras deputadas mulheres na Assembleia de São Paulo, mas uma notícia boa é que ontem milhares de mulheres, segundo a USP, 10 mil pessoas, entre mulheres e homens, estiveram na Avenida Paulista. No Brasil inteiro, muita gente foi às ruas para denunciar o feminicídio. Se ainda há quem apoie, se ainda há quem dá sustentação política a machistas, a agressores de mulheres, pelo menos a reação nas ruas está acontecendo de forma grande e talvez maior do que muita gente esperava, né? Sim, até maior do que as nossas expectativas, que somos do movimento social, acostumadas já há algum tempo a organizar manifestações de rua, e não raras vezes com tão poucos dias de convocação, de forma tão espontânea, a gente teve dificuldade de mobilizar o que não se verificou. Atos foram lindos, foram grandes, muito participativos e representativos, em boa parte das capitais. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos em dezenas de cidades ao mesmo tempo, atos muito cheios e muito diversos. Sabe o que eu achei bonito? Nesse ato a gente tinha famílias inteiras e não só mães e meninas. Nós tínhamos meninos, companheiros. Houve também uma provocação aos homens gays, que também boa parte se somaram. A luta ontem na rua estava muito diverso e muito autorresponsabilizado, sabe? As pessoas muito afim de debater socialmente essa epidemia do feminicídio. Aqui em São Paulo também outra coisa chama a atenção. Essa semana houve uma mudança, está tendo uma mudança sobre a percepção das pessoas sobre a política, e as pesquisas vêm apontando que no ano que vem, nas eleições, as pessoas estarão mais interessadas em segurança pública. E eu não sei se vocês notaram que o Tarcísio começou semana passada celebrando que ele derrubou o roubo de carros. O menor número de violência do estado de São Paulo porque derrubou o roubo de carros. A piada de mau gosto é que o governador soltou essa campanha no dia que o estado bateu recorde de feminicídio. Se você entra no site de segurança pública, tem os dados de tudo quanto é tipo de morte, até as provocadas acidentalmente por trânsito, mas não tem feminicídio. Então, existe um sentimento, principalmente aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também, que vem se produzindo umas leis esdrúxulas de terceirizar para a mulher a própria proteção, como compra spray de pimenta na farmácia, esse tipo de coisa. Existe um sentimento de que a gente não pode contar com o Estado, e as pessoas estão muito revoltadas. Eu acho que esse sentimento de que nós vamos fazer, nossas vidas importam, nós estamos todos juntos para salvar a vida das mulheres, lotou as ruas, a gente ficou muito feliz com o número de pessoas e a diversidade de pessoas. Claro que nós éramos maioria mulheres, mas a gente viu outros setores se somando, homens fazendo campanhas para se somar, homens gays fazendo campanha para se somar à luta de ontem. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui, queria te agradecer, a casa está sempre aberta, você é uma amiga muito querida, e o seu mandato é muito importante aqui na Assembleia de São Paulo. Certamente estaremos juntos na luta para que ele continue assim. Grande beijo, Mônica. Obrigado. Beijo, William. Beijo, Guga. Valeu para quem assistiu. Conversamos aí com a deputada Mônica Seixas, deputada do PSOL aqui de São Paulo. E agora, vamos falar sobre arte, sobre cinema. Mas não só sobre.
Guga Noblar, você está acompanhando que o Netflix comprou a Warner? Claro. A Netflix... É a Netflix ou a Netflix? É a Netflix, né? É uma moça. Fechou a compra de negócios de cinema e streaming da Warner Bros. Por 72 bilhões de dólares. Nossa. E passou a ser a maior potência global do entretenimento. A empresa venceu o leilão e levou com ela as franquias Harry Potter, o universo DC, né, que é o universo do Batman, Game of Thrones e todo o acervo que sustenta o HBO Max, inclusive Sopranos, a maior série de todos os tempos. O acordo ainda espera o aval dos órgãos da concorrência, mas mesmo assim o Netflix diz que está trabalhando a todo vapor para entregar a fusão. O TikToker Pedro Gabriel, o PG como se nessa porra? Miziara, levantou uma discussão bem legal sobre o ecossistema cinematográfico. Vamos ver o comecinho, depois a gente volta para esse debate. Põe aí. 102 anos de história, responsável por filmes como Casablanca, Matrix, Batman, Harry Potter e O Vento Levou, De Olhos Bem Fechados, Barbie, acabou de ser comprada pela maior inimiga do cinema. A Warner teve em 2025 o melhor ano da indústria cinematográfica desde 2019. Ela ultrapassou 4 bilhões de dólares em bilheteria global. E é nesse momento que a Netflix compra o estúdio. A Warner é um estúdio que pensa em filmes, em cinema. A Netflix pensa em conteúdo. Conteúdo é algo intercambiável. É consumido e descartado. Um episódio de reality show vale tanto quanto Duna se ambos te mantêm na plataforma por 2 horas. Tempo que você passa na Netflix significa tempo que você não passa no concorrente. Pra Netflix, cinema não é arte, é métrica. Ted Sarandos, o CEO da Netflix, falou logo depois da compra que a janela cinematográfica, que é o tempo que o filme fica em exibição no cinema, abre aspas, vão evoluir para serem mais amigáveis ao consumidor. Traduzindo, vão encolher drasticamente. A Netflix só costuma dar 2 semanas de janela cinematográfica para os seus principais filmes. Isso quando aí, Guga, 2 semanas. Quem quiser depois acompanha lá o PG Miziara lá no TikTok, ver o vídeo completo. Eu tô me ouvindo, tá, gente? Não sei se é normal. Não? Parou. Mas, Guga, assim, um debate importante, né? Sobre... Você tá me ouvindo, Gustavo? Você está me ouvindo? Não? Agora eu tô. Tô. Tá me ouvindo. Um debate importante, né, Guga? Porque você tem aí uma das maiores produtoras de cinema indo para as mãos de uma empresa de streaming, que a preocupação não é exatamente a arte cinematográfica, né? Claro que para Warner o negócio, o cinema sempre foi muito importante, mas em que ir para a plataforma o mais rápido possível é importante para eles financeiramente também, né? Então aí é uma dualidade de interesses a partir de agora nessa relação Warner-Netflix. Pois é, pelo que eu entendi, ele tá querendo mexer nisso, né? Agora os filmes não vão mais ficar em cartaz muito tempo até ir pro streaming. Eles querem ter controle sobre isso. E precisa se manter um tempo em cartaz para poder disputar, por exemplo, as premiações. O Oscar, Cannes, etc. Você só pode disputar se você passar um tempo no cinema. Você não pode entrar direto no stream e depois competir nessas premiações. Então, tem esse tempo mínimo, que eu acho que são 2 semanas, para poder competir. Aí eles vão... depois dessas 2 semanas já vai estar no stream. Enfim, eu acho que toda empresa hoje grande, a Warner não era muito diferente disso, eles pensam muito mais no lucro do que na arte. Tinha um monte de filme merda que eles estavam produzindo também, a Warner, só para ganhar dinheiro, se você for parar para analisar. O cinema já passou da fase de investir na arte e pensar muito mais no lucro há muitos anos. Então não sei se vai ter essa diferença toda, sinceramente, com relação ao produto. A Netflix vai trazer mais rápido para o stream. O capitalismo, o faro pelo dinheiro, já fez com que a arte ficasse em segundo plano para as produtoras de cinema também. Tem um monte de filme merda que é enlatado, que é só para tirar dinheiro mesmo. A arte, porra... É raro você ter alguém que se arrisque. Muitas vezes o cara tem que botar o dinheiro dele na reta, né? O Coppola, um dia desse, quis fazer o filme da vida dele e teve que gastar a grana dele, um dos maiores diretores de cinema, porque... o Coppola é o Francis Ford, né? Não é o Coppola da Jovem Pan, né? Então, porra, é foda, porque sinceramente eu não vejo mais essas produtoras investindo tanto assim em arte. Tá todo mundo pensando só no consumo, no fim das contas, e no dinheiro. E agora tem a Netflix fazendo com que chegue mais rápido no stream esse produto que no fim tem como objetivo principal o lucro.
Mas no meio disso tudo ainda vai ter um ou outro se arriscando a fazer arte. E, enfim, acho que não vai mudar. Ô, Google, se você acha que tem gente fazendo arte, tem gente fazendo arte. O Agente Secreto, filme brasileiro, que está dominando Hollywood, o filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, está varrendo as premiações, ganhou Cannes, ganhou Associação de Críticos de Nova York, Astra Film Awards, Festival de Chicago, de Zurique, de Santa Bárbara, ganhou o Festival a rodo, foi indicado hoje a 3 categorias do Globo de Ouro, Guga, talvez o segundo maior prêmio de cinema, da indústria, da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, concorrerá a melhor filme de língua estrangeira e melhor ator com Wagner Moura. A indicação foi a 11ª do Wagner Moura até o momento, e há a possibilidade de outros prêmios, como o Sindicato dos Atores, né? E também o próprio Oscar. O Wagner Moura aí entra como um dos favoritos a ser indicado ao Oscar de melhor ator, e o filme a ser indicado melhor filme. Ser indicado para o Globo de Ouro já é um bom indício, né? Além deste filme, já foram indicados ao Globo de Ouro Dona Flor, Central do Brasil, Abril Despedaçado, Diários de Motocicleta e agora o Agente Secreto, premiado em Cannes. Temporada forte aí, Google Nublado, Agente Secreto. Já assistiu? Eu não vi. Eu não tive tempo, eu vou ou hoje ou amanhã ver Agente Secreto. Quando eu fui pro cinema, já tinha começado há 10 minutos a sessão. E aí eu assisti o Wicked 2. Mas essa semana, eu vou aproveitar a última semana de cinema para assistir o Agente Secreto. A Lígia chegou a comprar o ingresso e a gente no dia tive que trabalhar, ela teve também que fazer outras coisas. A gente tava com o ingresso, ficou triste e não pôde ir ao cinema. Foi até no Cine Brasília, que é esse cinema público aqui de Brasília, que é o mais legal de todos. Mas enfim, irei em breve, lógico, e tô torcendo muito por esse filme, até porque eu gosto do Wagner Moura, né? Eu gosto, a história também me atrai, eu não assisti ainda, não posso avaliar por completo, mas é claro que eu tô torcendo muito para que dê certo aí, para que bombe no Oscar, para que o Brasil consiga por 2 anos seguidos, quem sabe, vencer o Oscar. Imagina que loucura, velho, a galera vai pirar. O Oscar é nosso. E o Wagner Moura é muito foda. E o filme, o que eu tô ouvindo também é muito foda. Tô louco. Vamos lá. Agora, Guga, sabe um filme que não tem chance nenhuma de ganhar o Oscar? Qual? Dark Horse, o filme de Jair Bolsonaro. Os gados estão nas redes sociais desde sábado exibindo fotos e vídeos vazados do filme Dark Horse. O logo promete contar a história da facada do Jair Bolsonaro como uma saga heróica. Segundo a sinopse divulgada, o ataque com faca faria parte de uma conspiração que envolveria a esquerda e o crime organizado. Nossa, que mongol. A história ainda traz novas tentativas de assassinato no hospital. O roteiro é dele. O ator de número 478, melhor ator de Malhação de todos os tempos, Mário Frias. Entre os 500 melhores. Entre os 1000, vai. Segundo o site Omelete, Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro, passou 3 meses no Brasil gravando cenas e a equipe já retornou para os Estados Unidos para finalizar o filme. O que mais tem de real nesse filme são as imagens e... Calma aí. Sem teoria da conspiração. Tem imagem, ó. Cadê a imagem? Põe a imagem do filme aí, Guga. Põe as imagens vazadas aí. Pra hoje ainda. Olha aí, ó. Olha aí, Guga. Essa é a cena da facada. Isso. A cena da facada aí, ó. Ó. Mas tem as a da facada mesmo? Dizendo que é a encenação da encenação. Peraí. Mas tem a hora da facada? Aí, ó. Ó, teve ele a facada. Aí, ai, minha barriguinha. Tu tomou a facada. Tem. Aí, ó. Vai sendo levado, Google. Tá aí o filme que você pode perder. Não tem data de estreia ainda o filme. E o curioso é que o Jim Caviezel, sei lá o nome da porra do ator, ele é um cara muito versátil. Já interpretou Jesus e agora tá interpretando Satanás. Pois é. Foi do céu ao inferno, mas ele fez um Jesus
meio satanás também, né? O Jesus que ele interpretou foi aquele do Mel Gibson, Isso. que era o Jesus do ódio, assim, que todo mundo ficou chocado com aquele filme do Mel Gibson. Mas, enfim, esse sujeito é um reacionário também, né? Esse pateta. Porque topar fazer o papel do Bolsonaro é ridículo. A história está sendo manipulada para parecer que é uma conspiração da esquerda, o que já coloca na categoria de fake news, de desinformação. Até no filme, esses imbecis conseguem desinformar, conseguem criar a teoria da conspiração, conseguem criar ódio e polarizar o Brasil. Até numa merda de uma porcaria de um filme que você vê pela cena que a Rede TV faria melhor. É tão ruim que você fala, caralho, nem a Rede TV faria uma merda dessa. E eles não têm dinheiro pra contratar figurante, galera. Tem 10 pessoas carregando o Bolsonaro. Porra, tinha muito mais gente no dia. Eles não conseguiram fazer nem a cena principal, que é a da facada. Eles não conseguiram fazer direito. Uma porcaria. 20 figurantes, 15 no máximo. Enfim, gravado em um mês o filme. Começou a gravar ontem, já tá acabando. Vai ser... Olha, podem esperar, vai render muitos memes essa porcaria. Chega! Se tem uma coisa que não vai render memes, mas vai render muito conhecimento pra você, é a pós-graduação do ICL, a segunda turma da pós Repensando o Brasil, Gustavo, abertas aí as inscrições para aula de lançamento. Para pós-graduação, você vai poder se inscrever nesse dia aí, dia 14, mais conhecido popularmente como próximo domingo, 20 horas, ao vivo, o nosso lançamento. Ô Guga, já tinha entre os professores Marilena Chauí, Ladislau Dolbor, Gessé Souza, Renato Nini Ribeiro, Muniz Sodré, Lindener Pareto. E agora tem João César de Castro Rocha entrando nesse elenco, esse elenco de celebridades acadêmicas. Não tinha mais. 6. Não, são muitos. Não, tem mais professor. Mais. Você citou 6, depois você citou 7. 6, 7. Vai. Entendi. Mas eu sou aluno dessa pós-graduação, tô com um monte de trabalho atrasado. Do André Uzeda, que está aqui na direção do programa hoje, também vai entregar seus trabalhos, Uzeda, até o fim do ano. Já tô fazendo, comecei a fazer agora. Bora agilizar. Mas eu também vou entregar os meus para me formar. Mas você vai descobrir o que vai mudar da primeira para a segunda turma, Gustavo. As disciplinas, inclusive um preço especialíssimo de lançamento para você que virá aluno neste dia 14/12, mas só para quem se inscrever. Nós vamos pensar no que nós vamos dar para essa semana aqui também para você. A Letícia tá dodói, vai voltar essa semana, a gente vai fazer um marketing bacana para vocês. Mas já vão se inscrevendo aí. Em qual link, Gustavo? Qual link, minha querida Renata Rocha, Suzane, Saudalemos, Luiz Santos, todos agora no roleicl.com.br. roleicl.com.br. Vocês não podem perder a chance de se inscrever nessa aula maravilhosa, nesse curso maravilhoso. Só tem professor de primeira, só tem a galera que vai te ajudar a ser um ser humano melhor, alguém capaz de entrar em qualquer rodinha e ter realmente um argumento crítico e técnico para se sair bem. Você vai, só dos livros que você ganhava na semana passada, você já vai ser melhor. Imagina com esses professores, não entra lá, mamãe cansada, a Maria Alice Alves, Albe Evaristo, faz tempo que eu não falo com você. Todos agora, junto com o Neló de DVN e com a Thaís Nuzi e com a Nena, no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Mamãe cansada que falou, toma vergonha na cara, eu entrego os trabalhos que eu já entreguei os meus. Vou entregar! Vai dar certo, eu vou acabar me formando, se Deus permitir. Ele não existe, mas vai permitir. E a gente volta hoje à noite, Chico Pinheiro entrevista, a partir das 7 horas da noite, entrevistando quem? Maria Ribeiro, né? É isso? Maria Ribeiro? Isso, tá, Maria Ribeiro. O Zeda não colocou no chat, que o Zeda tá fazendo um péssimo trabalho nesse programa. E a gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, no Rolê Sério. Pô, finalmente, achei que não ia almoçar hoje. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL, da FESC, SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC,
voltada a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 e ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.